Nova geração, prodígio atualmente. Ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. 2014, mês XXX, dia XX. Acampamento meio-sangue, cabine de Zeus, Dante, treinar, conversar com semideuses, planejar, meditar e depois de tudo isso voltar a treinar novamente está em minha rotina por quase um ano inteiro. Em si parece que estou treinando para a guerra e de fato eu estou treinando para tomar o Olimpo das mãos dos deuses e titãs. Por que eu faço algo assim? Simples, nunca gostei dos deuses. Eu li a mitologia porque eram histórias loucas e fascinantes e gostei das coisas um tanto loucas. Mas sendo sincero, metade dos deuses são vilões. Zeus, um estuprador e egomaníaco. Ártemis, uma mulher de má sorte que foi a deusa que mais sofreu tentativas de estupro e desde então odeia todos os homens da terra. Era uma vadia mal amada e extremamente manipuladora, que feriu e destruiu a mente e a vida de muitos bastardos de Zeus, sem falar em todos os outros deuses e suas muitas falhas como seres vivos inteligentes. Só por isso me dá nojo. Eu odeio a fraqueza, estagnação e a injustiça. E isso veio desde minha outra vida. Odiei quando fiquei preso no emprego sem saída e sem futuro promissor. Odiei quando me prendi a um casamento que anos depois perdeu qualquer paixão e amor. Nunca tive filhos e a vadia da minha ex-esposa, cujo nome não consigo me lembrar, pediu divórcio. Então no fim sofri um acidente e morri. Acho que não perdi muito. Pra ser sincero, agradeço a qualquer entidade que me tenha dado uma nova chance, mas por enquanto, antes de encontrá-lo de alguma forma, devo cumprir meus planos para esse ano. Uma pena que Diane Gitchat seja leal aos olimpianos. Ela seria rei. Narração: em uma das competições do acampamento meio-sangue, dois semideuses se enfrentavam ao fio da espada e da lança. Dois amigos e irmãos lutavam um contra o outro para o show de uma multidão de semideuses que os olhavam admirados por sua proficiência em combate. Thalia Grace, filha de Zeus, e seu irmão mais novo Dante Jones, o filho de Zeus, lutavam em um embate inigualável para a admiração de muitos e o orgulho de um velho centauro que os observava, enquanto ao seu lado um deus penitente distraidamente bebia seu suco de uva com uma careta a cada gole. Você ficou ainda melhor do que no último mês, irmãozinho, elogiou Thalia enquanto a lança tentava em vão empatar o semideus à sua frente. O mesmo defendeu com sua espada com um sorriso de dentes brancos. Acho que é apenas você que está sendo deixada para trás, irmã, disse Dante enquanto Thalia riu. Antes de ambos trocaram uma dúzia de golpes, fazendo suas armas brilharem em faíscas. Bem, então elegemos ao próximo nível, murmurou a semideusa, quando sua lança brilhou em raios e a mesma disparou em direção às chamas alaranjadas. O mesmo usou sua arma para bloquear os raios, antes de estender as mãos e disparar um relâmpago, ao qual Thalia bloqueou com a mão esquerda, absorvendo a eletricidade antes de seu corpo parece se energizar com o poder. Obrigada pela carga. Toma de volta. Thalia gritou quando a eletricidade se condensou em uma lança de raios azuis que voaram em direção a Dante, que desviou no último segundo, sentindo um corte em seu rosto e o sangue quente escorrer pela bochecha. O primeiro sangue é seu, sussurrou o semideus com um sorriso antes de correr em direção à irmã, ambos trocando uma saraiva de golpes que de maneira alguma mortal ou semideus poderia desviar, mas ambos não eram normais. Eles eram os mais
dois poderosos semideuses que haviam no campo, sendo apenas o filho de Poseidon podendo igualar suas habilidades, e mesmo ele hesitaria em enfrentar os dois irmãos numa luta. A semideusa bloqueou a espada em chamas, sentindo calor pelas mãos blindadas que há muito aprendeu a usar para melhorar ainda mais a condutividade de seus poderes de relâmpago. Com um giro, ela tentou bater em Dante com o cabo da lança, mas o semideus se abaixou no último momento antes que saltasse na guarda de Thalia, que por sua vez surpresa foi pega caindo no chão, e de suas mãos a sua arma primária escapou. Te peguei! Regozijou o semideus apenas para que dois potentes raios batessem contra seu peito, mandando voar alguns metros antes de, com sua espada, ele conseguir aterrissar no chão em perfeito equilíbrio, caindo de joelhos com vapor subindo de seu corpo. Dante se levantou, retirando a couraça do peitoral, que agora era inútil. A camisa laranja do acampamento ainda estava intacta de alguma forma, mas os músculos firmes já podiam ser vistos no corpo do filho de Zeus. Essa doeu, não pense que ficará sem o troco. Dante apontou a espada para Thalia, que já estava de pé. A semideusa tinha um sorriso satisfeito e zombeteiro. É o que vamos ver, irmãozinho. Os dois semideuses correram às chamas da espada de Dante. Já não a cobriam, pois em seu lugar raios elétricos cobriram a lâmina. O imacnoto de ambas as armas causou uma onda magnética pela grande quantidade de energia no ar. Thalia apontou sua lança para Dante, e num segundo só se poderia ver o brilho azul, enquanto a mesma atacava com intensidade e velocidade que até mesmo os filhos de Hermes sentiriam inveja. É tudo que tem, irmão Zeus. Enquanto Dante desviava e bloqueava de todos os ataques antes do mesmo sorrir numa expressão selvagem que fez muitos filhos de Ares na plateia se perguntarem por um segundo se ele não era um de seus irmãos. Sim, isso é tudo. O corpo de Dante se tornou um brilho azul quando raios dispararam de seu corpo, atingindo Thalia em vários pontos de pressão muscular, aos quais mataram 10 homens adultos. Mas Thalia era uma semideusa, filha de Zeus. A eletricidade não poderia machucá-la tanto quanto machucados outros. No máximo, a semideusa sentiu-se como se seus músculos tivessem ficado duros, e ele tropeçou para trás antes de cair de joelhos, suor escorrendo pelo seu rosto, quando ela usou toda a força de vontade para se levantar e bloquear a lâmina elétrica que vinha em sua direção. Dante não foi misericordioso, disparou raios por uma mão e com a outra usava a espada para atacar. Thalia se viu indo para trás, um corte no braço fez sangue vermelho pingar nas áreas da arena. A mesma soltou um suspiro exasperado. Um ponto para minha irmã, a voz do que a mesma se visse sendo atacada por uma tempestade de ataques que a fizeram usar toda a força e recém-readquiridas músculos para desviar e bloquear cada golpe. Dante Jones se viu impressionado por sua irmã suportar tantos de seus ataques, mas ele não parou, e num segundo em que suas lâminas se chocaram, Dante chutou Thalia na barriga antes de disparar um raio, imobilizado a filha de Zeus, que no momento que conseguiu virar o rosto, teve a surpresa de mais um corte, só que desta vez na bochecha. Dante ofegou com suor pingando de seu rosto, e logo um sorriso se formando. Eu ganho. O semideus estendeu a mão para sua irmã, ao qual aceitou gestos de amizade antes de levantar a mão dele para o ar com os aplausos da multidão, enquanto ambos pegavam um pouco de ambrosia, fazendo suas pequenos cortes rasos sumiram, deixando nada mais do que um pequeno e quase invisível marca de corte. E essa foi boa, irmão. Na próxima você não terá tanta sorte, brincou Thalia, dando um leve soco no braço de Dante, que riu enquanto ambos andavam para fora da arena. Dias depois, na casa grande, todos os chefes das cabines estavam junto a Perseu, o único filho de Poseidon, e é claro, os dois irmãos filhos de Zeus. Atenção, hoje temos notícias de dois semideuses poderosos estão em um colégio militar. Eu e Dionísio decidimos escolher 3 semideuses e um sátiro para resgatá-los. Por um breve segundo os olhos de Dante se arregalaram quando o mesmo imaginou sua próxima missão. Mal podia conter a animação que sentiu, mas com esforço o mesmo conseguiu. E quem você escolheu, Quiron?
O velho centauro olhou para Annabeth antes de olhar para Thalia. Dante e Percy, creio que Dante, Thalia e Percy sejam capazes de completar esta missão é provar os dois semideuses até que eles cheguem ao acampamento. Annabeth tinha um rosto surpreso quando percebeu que seu nome não estava na resposta do velho centauro, que ela iria responder algo, mas Dante foi mais rápido que Ron. Vamos precisar de um cérebro para essa equipe. Tenho certeza de que Percy não seria útil para tal tarefa, Dante comentou enquanto alguns semideuses concordavam com a opinião do filho de Zeus. Thalia apenas deu um sorriso zombeteiro na direção de Percy, que cruzou os braços olhando para o outro lado. Eu não sou tão ruim em fazer planos. O filho de Poseidon deu uma defesa fraca ao qual foi quebrada pelas palavras de Thalia. Me lembro da semana passada que você tentou subir numa árvore com um arco para acertar Dante antes que ele pegasse a bandeira. O que aconteceu depois? Cérebro de algas. O rosto de Percy tomou uma cor vermelha de vergonha, enquanto os semideuses riram e até mesmo Dionísio sorriu, antes que logo todos se calassem. Quando Quiron levantou a mão, entendo, mas acho que Thalia, ou até mesmo você, possa criar um plano quando chegar a hora. Dante assentiu antes de Thalia falar. Sim, mas podemos fazer algum plano, mas caso as coisas explodam precisaremos de um bom estrategista. Nenhum de nós somos estrategistas, comentou a filha de Zeus. Então o que vocês propõem? Andem logo, quero terminar essa reunião. Dante e Thalia sorriam um para o outro. Acho que Annabeth deveria se juntar a nós na busca. A conhecemos e temos certeza que ela pode ser útil desde que supere sua arrogância. Annabeth estava agradecida apesar da pequena farpa de Dante. Quiron queria dizer algo, mas simplesmente deu de ombros. Quando Dionísio assentiu e dispensou a todos. Sim, agora saiam e tentem não morrer, ou morram se quiser. Logo os semideuses deu um aceno, todos se despedindo, enquanto o grupo da missão pegava seus equipamentos. Ora e depois a neve caía enquanto um grupo de 5 jovens andavam por uma escola, cada um deles vestido com roupas de baile. Thalia usava um vestido roxo enquanto Annabeth usava um vestido azul escuro e seus cabelos trançados para cima. Dante e Percy estavam de terno preto enquanto se aventuraram pela festa de formatura ao qual Dante dançou com Thalia enquanto Percy tinha seu momento com a filha de Atena. Enquanto dançavam, os dois irmãos silenciosamente estavam tendo uma conversa entre si através do vínculo mental que parecia os unir quando ambos estavam segundo o outro. Isso até que é divertido. Espero que possamos dançar assim em algum momento no futuro, sorriu a filha de Zeus enquanto Dante também dava um breve sorriso para o pensamento. De fato faremos na festa de vitória, mas por enquanto devemos planejar cada segundo e cada momento. Você sabe de sua parte nessa missão? Com um balançar da cabeça, a voz de Thalia ecoou na mente de Dante. Sim, eu sei. Convença Bianca a se unir ao campo. Se possível, faça amizade com ela e se não for, apenas mantenha-se em bons termos. E você irá convencer Nico a se juntar a nós. Dante sorriu, e pelo canto do olho, ele viu ambos os dois semideuses sendo puxados por alguém. Parece que nossa hora chegou. Vamos fazer uma excelente boa impressão. Olhos azuis do filho de Zeus brilharam perigosamente, enquanto um sorriso selvagem se fez presente nos lábios do mesmo que foi espelhado por Thalia. A narração: jovem menino de pele pálida e olhos negros se viu sendo arrastado ao lado de sua irmã para próximo ao penhasco que ficava nos limites de seu colégio. Ele não entendeu por que seu professor menos favorito o queria aqui, e Bianca também não sabia por que estavam vindo para cá. E ambos estavam com muito medo para fazer algo a respeito. Aqui já é um bom lugar, crianças, o professor Barton de matemática disse com o seu rosto. O homem grunhiu, rosnando para a bela garota de cabelos negros. Silêncio. Logo o homem cheirou o ar. Uma língua alongada deslizou por seus lábios, fazendo Bianca e Nico darem passos para trás, assustados e enojados. Irmão, o que está acontecendo?
Nico perguntou agarrando sua mão em busca do conforto de sua irmã mais velha, ao qual sussurrou temerosa: eu não sei, Nico, mas vamos sair daqui o quanto antes. Infelizmente para eles, o monstro disfarçado tinha ouvidos muito sensíveis e ouviu tudo que eles sussurram, e com o rosnado o mesmo começou a se transformar. Espinhos saíram de suas costas e uma cauda de escorpião se formou enquanto seu rosto mudava, assim como seu corpo, num show de horror que fez ambos os dois irmãos sentirem que estavam em um intenso pesadelo. Bianca gritou, se colocando na frente de Nico, enquanto o mesmo puxara sua irmã para trás, afastando-a ao máximo possível da aberração. Vocês deliciosos semideuses, parece que hoje vou ter um excelente banquete, murmurou o monstro, conhecido como Manticora, ao qual rugiu aos céus nublados. Os dois semideuses, por outro lado, estavam parados num misto de espanto e horror que os impedia de se mexer, fazendo o monstro rir como cordeiros entregues ao matadouro. A criatura avançou, mas então, para sua surpresa e para a eterna admiração dos dois irmãos, duas pessoas caíram do negros curtos, pele branca, carregando um escudo e uma lança, enquanto o outro era um garoto na adolescência, assim como a jovem ao seu lado. O mesmo segurava uma espada requintada de aparência exótica. Ele tinha um pele de tom bronzeado, enquanto seus cabelos eram tão escuros quanto o da garota. Os dois estranhos olharam para o monstro, ao qual deu um passo para trás. Semideuses fortes, muito fortes, sussurrou a criatura, que disparou os seus espinhos. Mas Dante não permitiria tal coisa, pois a eletricidade se fez presente em sua mão quando os espinhos se encontraram com raios elétricos surgindo de suas mãos. Meu Deus, isso parece... Bianca sussurrou espantada, enquanto seu irmão a complementava. Guerra nas estrelas. Nico sussurrou reverente ao poder que o garoto desconhecido demonstrou. Mais alto as aspirações dos dois semideuses. Dante e Thalia se concentraram no monstro à sua frente. Era uma manticora, sua pele era extremamente resistente e havia veneno tanto em suas presas quanto nos espinhos de sua cauda. Não seria exatamente uma luta fácil, mas comparado ao massacre que outros semideuses enfrentariam, Dante, pois lutaram juntos e tinham mais dois camaradas de apoio. Ei, vocês dois, fiquem perto de nós. Percy se aproximou, quase dando um susto nos dois semideuses. Chocados e um tanto assustados, Annabeth pegou um arco e disparou algumas flechas nos olhos da manticora, acertando um deles, mas infelizmente não foi fatal. O monstro rugiu, tentando em vão chegar até a filha de Atena antes que o filho de Poseidon usasse a neve para fazer congelar um pouco as patas do monstro. Enquanto isso, Thalia e Dante avançaram. Ambos plantaram no ar, enquanto compravam qualquer ponto que fosse fraco para suas armas. A manticora rosnou enquanto Dante riu selvagemente. Isso me lembra uma de nossas caçadas, comentou o semideus, se lembrando de quando ele e Thalia iam pela floresta ao redor do acampamento para caçar alguma coisa, enquanto também faziam planos. Não muito, ele grita demais. Gosto quando morrem rapidamente. A filha de Zeus atravessou sua lança numa para vulnerável na pele da manticora, que gritou de dor quando tentou morder a semideusa. Apenas agarrar o escudo dela, prendendo na boca antes da mesma disparar raios em dor quando o vapor saiu de seu corpo, enquanto o mesmo atacava sem parar, agora disparando seus espinhos. Dante se pôs na frente de sua irmã e começou a bloquear os ataques com sua espada. Seus balanços com a lâmina se tornaram apenas uma sequência de imagens espelhadas enquanto o semideus bloqueava com precisão divina os dardos venenosos. A raiva foi por um segundo nublado pela dúvida, pois agora a manticora não sabia se iria sair realmente vivo desta luta. Vendo este semideus simplesmente ficar ileso de qualquer dano bastardo, é melhor se preparar. Espinhos de gelo estouraram da terra, formados pela umidade que deu origem à neve e por assim à água, ao qual Percy Jackson controlou para mudar seu estado para sólido puro. O grito do monstro ecoou, mas foi apenas quando passos pelas árvores foram ouvidos que o verdadeiro medo tomou-lhe conta. Não, isto é contra as regras. Uma jovem de cabelos ruivos e olhos prateados olhava friamente para o monstro, enquanto um grupo de dezenas de jovens garotas, que variavam entre 12 a 18 anos, preparou suas flechas. Meu domínio é sobre toda a vida selvagem. Artemis, deusa da caça,
faça, disse com um tom de finalidade. Enquanto os semideuses pararam a luta, Manticora gritou em indignação, disparando todos os seus espinhos para todos os lados. Thalia, fique comigo. O semideus foi rápido para a frente de seus amigos e, usando toda a previsão e velocidade junto aos seus reflexões, ele e sua irmã começaram a fazer algo que nenhum dos semideuses puderam imaginar. Usando seus poderes sob a eletricidade, ambos uniram as mãos e dispararam dezenas de raios em direção aos espinhos e logo depois em direção ao monstro, que se viu aumentando enquanto pequenas brasas queimavam seu pelo. Artemis e uma outra jovem de cabelos negros se viu de olhos arregalados enquanto via os dois semideuses empurraram um monstro para trás. Assim que a tempestade elétrica parou, a Manticora ficou parada com um olhar de cortar antes de uma centelha de vingança tomar conta dele, quando mesmo sem pensar suas vezes se lançou nas árvores, derrubando algumas caçadoras. Thalia voou alguns metros, agarrando as duas caçadoras que de outra forma cairiam no mar. Seu bastardo inútil não sabe quando desistir. Dante gritou com raiva quando correu junto a Percy e a Annabeth, ambos disposto a terminar a luta com a aberração, que gritou em plenos pulmões, enquanto as caçadoras e a própria Artemis disparavam flechas sobre a criatura. Se é para morrer, levarei vocês comigo. Com um sorriso ensandecido, Manticora atacou, agarrando garota de cabelos pretos pela sua enorme para, fazendo alguns cortes no processo. Annabeth saltou nas costas do monstro e atravessou sua adaga em seu último olho. A lâmina ainda não tinha ido fundo o suficiente, mas estava próxima e com um esforço final ela iria matar a besta. Mas em pleno ao caos, ninguém percebeu quando a luta começou a sair das árvores para o penhasco onde um monstro se jogou. Annabeth, Percy, Zoe, Artemis, deixa comigo. Dante gritou quando saltou para o penhasco. Os olhos de Artemis se arregalaram por um segundo. O garoto era louco ou totalmente insano, mas então Dante apareceu segurando Zoe em seu colo enquanto voava para a terra firme. Artemis estreitou os olhos, um tanto agradecida e um tanto irritada pelo garoto segurar sua tenente dessa forma. Cadê a Annabeth? Percy perguntou com um brilho de medo passando por sua voz. Thalia saiu do penhasco, mas seu rosto demonstra raiva e tristeza. Eu não a achei. O filho de Poseidon caiu de joelhos, lágrimas escorrendo de seus olhos, enquanto o mesmo murmurou para si mesmo: não, isso não pode ser real. Horas depois, acampamento das caçadoras. Dentro de um acampamento montado ao ar livre em alguma floresta de pinheiro em algum lugar dos Estados Unidos, Dante se sentava ao lado de Thalia, ambos os irmãos sem dizer uma única palavra pelos lábios, mas em suas mentes uma discussão e planejamento estavam sendo feitas, enquanto suas mentes eram blindadas pela névoa. Foi como você disse, parece que eles levaram Annabeth. Eu queria ter a salvo, disse a filha de Zeus, sua voz ecoando melancolicamente na mente de seu meio-irmão. Não havia nada que pudéssemos fazer. Eu gostaria que as caçadoras chegassem um pouco mais tarde. Teria conseguido destruir aquela aberração com meu novo ataque. Dante suspirou exasperado, enquanto Thalia apertou sua mão dando-lhe um sorriso. O que você sonhou com este dia? Não podemos salvar a todos, mas como você disse na noite passada, antes dessa missão, ainda haverá como salvar Annabeth. Dante lhe deu um sorriso agradecido antes de acenar com a cabeça. Sim, tenho certeza que Anne vai estar bem. Logo a resgataremos. Ambos os dois irmãos compartilharam o momento juntos, enquanto Thalia colocava a cabeça no ombro de Dante, ambos olhando para a neve que caía enquanto seus casacos e seus poderes bloqueavam o frio. Sabe, é estranho que eu tenha um irmão tão bom quanto você, Dante. Acho que não sei o que faria sozinha nesse mundo. Dante sorriu levemente antes de suas mãos pousaram na cabeça de Thalia. Não pense nisso, irmã. Sempre estaremos juntos.
Afinal é para isso que uma verdadeira família serve, respondeu o semideus com Thalia, concordando, algo que os olimpianos nunca entenderiam. Pensou Dante longe do vínculo mental. Infelizmente, esse momento confortável foi atrapalhado quando uma garota vestida com uma jaqueta prateada falou, dando um susto nos dois semideuses. Lade Artemis deseja falar com vocês dois. Garota de cabelos castanhos, com uma leve surpresa que ambos foram rápidos em esconder, enquanto em seus pensamentos gritavam alarmados da caçadora, ao qual nem sequer ouviram um som. Antes que ela se pronunciasse, teremos que nos manter mais alertas ao nosso redor, Thalia, disse Dante com Thalia concordando. Elas podem se tornar um perigo, Dante. Não acho que haja semideus capaz de se igualar a elas em furtividade, comentou Thalia enquanto ambos andavam, já desativado seu vínculo, enquanto a caçadora lhes guiava para a tenda de Artemis. Sentada numa confortável poltrona forrada com peles de animais, a deusa da caçada olhava para os 4 semideuses à sua frente, junto à sua fiel e inseparável tenente Zoe, que estava de pé ao seu lado. Espero que sua estadia em meu acampamento tenha sido boa. Dante e Percy deram de ombros, pensando nos olhares de ódio e nojo que as caçadoras lhes lançaram. Foi bom termos um lugar para descansar até que possamos voltar ao acampamento, comentou Percy com a deusa simplesmente assentindo sem poupar-lhe um olhar antes de se voltar a Dante, esperando uma resposta, ao qual o filho de Zeus e seu maior irmão apenas deu de ombros. Me sinto como se estivesse num covil de impulsas, belas flores, mas todas venenosas. Percy riu do comentário do amigo. Thalia segurou os olhos. Parece que seu irmão iria jogar, só esperava que ele soubesse o que estava fazendo. Enquanto isto, Bianca nada entendeu, enquanto olhava admirada para a ruiva e a outra mulher de cabelos pretos, e para os dois jovens e a garota ao lado dela. Ela não sabia exatamente o que pensar deles, mas eles eram super poderosos e tinham habilidades incríveis, quase como super-heróis. Cuidado como fala na presença de Lade Artemis. Garoto. Zoe olhou com olhos assassinos o garoto, que por algum acaso do destino lhe era familiar. Está tudo bem, Zoe. Nem todos conseguem apreciar o fato de estarem em meu acampamento vivos. Ainda mais homens, disse Artemis com um brilho perigoso nos olhos, ao qual Percy e Dante se sentiram por um segundo tensos antes que Dante desse à sua meia-irmã um sorriso levemente sanguinário. Por um segundo o semideus permitiu que sua mente fosse aberta, pois sabia que a deusa tentou violar suas barreiras. Desafie-me, só não chore quando perder sua mente. Logo voltou a ser a barreira de diamante e aço intransponível que era, enquanto a névoa a fortalecia ainda mais. Por um segundo Dante prazerosamente viu as dela voltar ao rosto estoico como aço. Um leve sorriso se formou nos lábios da mesma. De qualquer forma, não vim apenas para perguntar como vocês estão, Artemis disse antes de olhar para as duas semideusas. Thalia levantou uma sobrancelha com curiosidade, enquanto Bianca não sabia exatamente o que fazer nesta situação. Ela não pretende fazer o que acho que vai, não é? Thalia perguntou mentalmente a Dante. Duas semideusas poderosas e extremamente lindas. Bem, eu ficaria tentado em colocá-la no meu exército particular, Dante comentou, percebendo só depois de que foi dito que havia chamado Thalia de extremamente linda. O mesmo se atreveu a olhar de soslaio para a irmã, que tinha uma leve vermelhidão no rosto. Ela lhe deu um sorriso hesitante, ao qual Dante não soube exatamente o que fazer, mas graças aos céus Artemis voltou a falar, lhe tirando por um breve momento desta posição vergonhosa. Ela é a sua irmã, pode não ser na alma, mas nesse corpo com toda certeza, sim, gritou o semideus em pensamento. Uma parte dele não estava totalmente convencida. Gostaria que vocês duas se juntassem a mim como minhas caçadoras, Dante. Aconteceu as mesmas coisas que ocorreram no livro. Basicamente, esperamos no acampamento das caçadoras. Suportando 6 olhares de ódio, Artemis anunciou que iria em uma caçadora
lançada a solo. E logo depois Apolo chegou e transformou seu carro, que era uma limusine, em um ônibus escolar ao qual todas as caçadoras relutantemente entraram, menos, é claro, 2 filhos de Zeus. Olhou para o ônibus escolar cheio de mulheres que odeiam homens, mas nem fodendo vou entrar. A Itália olhou para o irmão com um sorriso de escárnio. Oh, quem diria, o poderoso Dante está com medo de entrar num ônibus voador. Dante olhou para a Itália por um segundo antes de um sorriso malicioso se formar em seus lábios. Ele não falou com a irmã, mas sim com o homem loiro de olhos azuis, com um sorriso que parecia o sol de tanto brilho. Porra, esse cara tá fazendo cosplay de Maito Gai? Se perguntou mentalmente o semideuses com um tremer de lábios quando se aproximou do sorridente Apolo. Lorde Apolo, acho que é aqui que nos despedimos. O deus sempre alegre teve um olhar de curiosidade passando por seu rosto sério. O caminho para o acampamento é bem longo, não acha melhor vir junto conosco? Dante olhou para a porta aberta do ônibus, vendo Percy e Nico nervosamente se encolhendo um ao lado do outro, enquanto mais de 40 caçadoras imortais os olhavam com olhos afiados como navalha. Dante nunca admitiria isso em toda a sua vida, mas sentiu medo e pena ao ver os 2 adolescentes nessa posição. Eu tenho muitos planos que me arriscam uma eternidade no Tártaro. Por que diabos estou com medo de um bando de mulheres? Pelo amor de Deus, tenho quase 50 anos no corpo de 14, exclamou o semideus antes de olhar para o deus, dando-lhe sua resposta. Tenho maneiras de chegar lá mais rápido ainda, e acho que minha irmã deve perder o medo de voar, não é? Dante riu um pouco com um pequeno plano surgindo em sua mente. O deus do sol deu de ombros antes de fechar a porta do ônibus, Dante se afastando mal, dando uma segunda olhada no olhar suplicante de Percy e Nico, quase que implorando por ajuda. Oh, antes de ir, poderia me dizer o que aconteceu com sua pequena reunião com minha irmãzinha? Dante olhou para o deus com uma pergunta em mente, ao qual ele não precisou pronunciar. Você sabe, ela meio que estava lhe lançando olhares fulminantes desde que cheguei aqui, e vendo que Thalia ainda não tem uma jaqueta prateada, vejo que o convite falhou. Dante então contou o que havia ocorrido nas últimas horas. Horas antes, tenda de Ártemis. As 2 semideusas em questão olharam para a deusa com quase que um ponto de interrogação em suas cabeças. A senhora está nos convidando para nós tornarmos suas caçadoras. Ártemis sorriu para Bianca. Dante podia ver o brilho de desejo nos olhos da filha de Hades. O mesmo suspirou internamente. Dante, o que você acha que devo fazer? O filho de Zeus olhou por um segundo para Thalia. Essa é uma decisão sua, Thalia. Mesmo que eu não queira que você se torne uma caçadora, ela assentiu. O que ganhamos com isso? A filha de Zeus perguntou, demonstrando certo interesse que fez o coração de Dante pular uma batida. Ele sinceramente esperava que sua irmã dissesse não, mas ele afinal se tornar uma caçadora significaria abandonar toda a companhia masculina e também abandonar sua família. Zoe deu um passo à frente como se fosse uma máquina, ressaltou os benefícios aos quais Dante tinha certeza de que ela havia dito centenas se não milhares de vezes: força aprimorada, maior velocidade, reflexos muito além de um semideus. É claro, também terão a imortalidade, ela ressaltou, e Dante assim como Percy admitiram que eram bons benefícios. Como pode ver, você nunca precisará se preocupar com a morte ou com doenças, sua beleza será eterna e sempre poderão ser as mulheres mais fortes ao meu serviço. Dante já tinha visto que Bianca foi fisgada pelas palavras doce como mel. Infelizmente o rosto de Thalia era ilegível para ele. Droga, Thalia por acaso aprendeu a fazer cara de pôquer? Esbravejou o semideus em sua cabeça. Então Thalia balançou a cabeça em concordância, e Dante sentiu como se braço fosse tirado dele. Concordo. São ótimas razões para se juntar a você, Milady. Ártemis sorriu, e seus olhos prateados encontraram os olhos azuis de Dante. Por um breve momento o filho de Zeus voou à deusa. Sorrir com desdém para ele. Um pulso mental foi enviado para o semideus, ao qual era uma mensagem que dizia apenas uma coisa: eu ganhei. Logo Ártemis se virou para Bianca, que deu um passo à frente, mas por alguma razão Thalia não saiu de seu lugar. Vamos, não tenha medo, minha bênção é rápida, e assim que vocês completarem seu juramento serão introduzidas as suas irmãs. Thalia sorriu para Ártemis.
Minha senhora, acho que você não me deixou terminar. O sorriso da deusa caiu quando Thalia deu um passo à frente com um sorriso nos lábios. Sua oferta é tentadora, mas eu prometi a mim mesma ficar ao lado daquele idiota bem ali. A semideusa apontou para Dante, que por um segundo quis abraçá-la, mas se conteve. O que? Thalia, você percebe a oferta que Lade Artemis lhe oferece? Dor perguntou com um breve ressaltar de sua voz, denotando a raiva que sentiu em relação à filha de Zeus. Sim, eu vejo. Mas a família é algo que eu nunca deixo para trás. Além do mais, existe muitas formas de conseguir a imortalidade. Thalia respondeu com um sorriso antes de ir até Dante, puxando para mais perto. Bianca por um segundo olhou para os dois irmãos e uma dúvida apareceu, mas olhando para a mão da deusa, ela no final cedeu. Pode até haver outras formas, Thalia Grace, mas muitos tentaram e todos falharam, disse a deusa com um pouco de raiva em sua voz. Tempo presente. Dante respirou. Foi mais ou menos isso o que aconteceu. Apolo assentiu antes de rir. Oh, sério, Arti sempre fica irritada por uma recusa, ainda mais quando uma mulher recusa sua oferta por um garoto. Ok, bem, temos que ir, nos vemos por aí. Dante, o deus, sumiu assim como o ônibus escolar, deixando Thalia e Dante a sós. Dante sentou-se numa pedra e olhou para o céu. Agora que as caçadoras se foram, o frio começou a aumentar em torno deles. Pensando profundamente, o semideus mal notou quando uma sombra o cobriu e olhando para cima pode ver Thalia sorrindo para ele. Então o que anda nessa sua cabeça? Dante olhou para ela por um segundo antes de sorrir. Nada, acho que por um segundo achei que iria te perder. A semideusa bagunçou seus cabelos antes de rir. Você acha mesmo que eu poderia te deixar? Lembra o que você disse, Dante? A mente de Dante se voltou para um ano e alguns meses atrás. Ele e Thalia sentados juntos, um ao lado do outro, olhando para o céu azul. Um ano e alguns meses antes. Thalia, algo importante que eu gostaria de lhe dizer. Semideusa olhou para o irmão. Sua última família. O que houve? Dante, voz e esta mais sério do que o normal. O semideus suspirou internamente, se preparando para revelar seu segredo. Primeiro quero que me responda com sinceridade o que você acha do Olimpo e dos deuses em geral. A pergunta lhe pegou de surpresa e, apesar de ela querer que seu irmão fosse mais direto, pois não estava conseguindo entender aonde Dante queria chegar, ela respondeu após pensar em tudo que sabia sobre os deuses. Eu não sei de todos eles, mas pelo que sei, a maioria são um bando de covardes, hipócritas e arrogantes. Dante levantou uma sobrancelha. Por que você acha isso? Era apenas uma desculpa para que ele pudesse tentar traçar um perfil do pensamento de Thalia sobre o Olimpo e sobre os deuses, e sem pensar duas vezes Thalia caiu na armadilha. Dante, eu vivi desde criança com uma mãe bêbada, sofri espancamentos junto a meu irmão, e então um dia ele sumiu e minha mãe nem se preocupou com ele. Logo veio os monstros e minha vida virou um inferno. Achei amigos, alguém que podia confiar, mas não era o bastante. Com o tempo descobri por que as coisas são assim. A semideusa respirou fundo. Deuses, o que eles fizeram para nós nessa vida? Eu vi com meus próprios olhos crianças serem decoradas por monstros. Lutei e lutei sem parar e no final a única coisa que recebe de meu pai é ser amaldiçoada e transformada numa árvore. Quando foi culpa dele que Hades me queria morta e foi culpa dele que eu nasci semideusa. A semideusa continuou e cada vez mais a raiva e a amargura se tornavam cada vez mais presentes em seu discurso. Havia tristeza, dor e ódio no fundo, bem lá no fundo. Dante sabia que Thalia queria vingança, mas nunca teve o poder para fazer algo assim. E se pudéssemos nos vingar? Thalia parou, olhou para Dante e se levantou assim como o semideus. Ambos olharam nos olhos um do outro. Dante, você não está junto a Cronos. O semideus bombou. É porque eu estaria junto a um bastardo medroso que, para não perder o trono, aprisionou os próprios filhos recém-nascidos. Thalia olhou para Dante por um segundo antes de sua postura relaxar. Justo, mas me explique então o que você quer dizer com nos vingar dos deuses. Dante assentiu, mostrando à irmã um sorriso. Eu quero dizer exatamente isso. Thalia, chega de deuses, chega de pais que não se importam com os filhos. Vamos construir um reino sob nosso comando,
ao invés de guerrear por algo que nunca foi nosso em uma guerra que nós nunca quisemos. Dante nunca percebeu, mas sua oratória era perfeita, sua retórica era quase impecável e ele era perfeitamente eloquente. E como faremos isso? Como podemos conquistar o Olimpo? Se você não percebeu, nós somos mortais e eles são deuses gigantescos. Thalia disse, mas sua voz traía a emoção que sentia. Mesmo que houvesse apenas um chance, ela ainda queria aceitar e tentar a sorte, mas isso não era o suficiente para ela entrar numa guerra onde possivelmente perderia. Seu único membro de família deles estão em andamento e por alguma razão posso ver breves vislumbres do futuro possível. E eu vejo um futuro conosco, irmão junto a irmão, união com todos os semideuses da Terra em um novo reino, um novo império. Inconscientemente a aura de Dante surgiu um fraco brilho de azul que cobria seu corpo e deixava seus olhos brilharem. Thalia se viu fascinada e se agarrando a cada palavra. Eu quero você nisso, quero você ao meu lado para juntos terminarmos o Olimpo, Titãs e qualquer outro que ameace a nós. Então o que me diz? Ele estendeu a mão para ela. Lentamente Thalia agarrou e ele sorriu para sua irmã. Para um futuro melhor, você promete? Dante assentiu. Com você ao meu lado, lutaremos e construiremos um futuro para todos os semideuses. Pelos semideuses, Thalia. Pelos semideuses, repetiu Dante. Tempo presente. Dante se levantou da pedra e olhou para Thalia. Nós vamos construir um futuro, Thalia, mesmo que isso custe nossas vidas. Thalia assentiu, abraçando Dante, que a abraçou pela cintura, chegando a mais para perto. Para todos os semideuses, Thalia sussurrou ao seu ouvido. Um sorriso feliz afirmou o rosto de Dante. Agora, acho que está na hora de ensiná-la a voar. Os olhos de Thalia se arregalaram. Espera o quê? No instante Dante a levou para o céu, enquanto os gritos de terror de Thalia faziam eco sob os céus nublados. Fim do capítulo.